Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo do Vassoler Responde, eu trago para vocês considerações acerca de uma pergunta que efetivamente me foi muitas vezes feita ao longo desse pouco mais de um ano aqui do meu canal do YouTube. Vassoler, haveria uma sequência para nós lermos as obras do grande escritor russo Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, que completa agora, em novembro de 2021, 200 anos de vida? Então, para falarmos sobre esse tema, faço mais um Vassoler Responde. E vejam só, pessoal, a perspectiva que eu vou trazer a todas e a todos vocês a partir desse Vassoler Responde é uma perspectiva de alguém que se debruçou por mais de 10 anos sobre a obra de Dostoiévski, que tem uma trajetória própria, mas claro, essa é uma perspectiva que eu vou trazer a vocês. Existem outras trajetórias, outras travessias para a obra de Dostoiévski. E eu vou trazer para vocês a trajetória que eu perfiz para me apropriar e me aproximar da obra de Dostoiévski, e vou trazer aquela que eu consideraria a perspectiva mais prolífica, sobretudo para as pessoas mais interessadas nas obras mais pungentes de Dostoiévski. Então vamos lá. Muitas e muitas vezes aqui no meu canal do YouTube eu já falei para vocês sobre os 5 volumes que o grande crítico literário estadunidense Joseph Frank escreveu sobre a vida, a obra, o contexto cultural, político, social, econômico, filosófico em que o Dostoiévski se inseria, ali no século XIX. Esses 5 volumes da biografia de Dostoiévski, escrita pelo Joseph Frank, já foram publicados no Brasil pela editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP. Existe também um volume único condensado que foi publicado, salvo engano, em 2018 pela editora Companhia das Letras. O que eu fiz nos meus estudos dostoiévskianos? Eu li Dostoiévski, gente, pela primeira vez, conto até alguns causos, algumas histórias para vocês. Eu li Dostoiévski pela primeira vez no início do ano de 2002, há quase 20 anos. Então na metade da minha vida eu comecei a ler Dostoiévski, já que eu tenho 40 anos recém-completos. Estava fazendo direito naquele momento, estava para começar o curso de direito, como Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, era ali um ex-estudante de direito, né? Então, Crime e Castigo foi a primeira obra que eu li. Vassoler, você recomenda que as pessoas cheguem a Dostoiévski por Crime e Castigo? Crime e Castigo é a grande porta de entrada não só para a obra de Dostoiévski, mas para a literatura russa como um todo. Só que eu não recomendaria. Claro, as pessoas, pelo tema, essa questão do thriller, essa questão do jovem, impetuoso, querendo tomar o lugar vago de Deus, é uma questão que chama muito a atenção. Mas eu li Dostoiévski pela primeira vez em 2002 e depois em 2004. Então de Crime e Castigo eu fui para os Irmãos Karamazov. Em julho de 2004 eu li os Irmãos Karamazov. E eu quero dizer a vocês que a minha trajetória teria sido mais proveitosa, eu penso hoje, se eu tivesse deparado antes com os 5 volumes do Joseph Frank. Por quê? O que eu fui fazendo, pessoal? Eu fui lendo a obra de Dostoiévski conforme o Joseph Frank ia passando em revista os anos de formação do escritor. E aí, num primeiro momento, eu li as obras de Dostoiévski cronologicamente. Da primeira obra, né, Pobre Gente ou Gente Pobre, publicada em 1846, até a última obra, Os Irmãos Karamazov, publicada em 1880. Existem pessoas, estudiosos e estudiosas, que recomendam a leitura
sequencial das obras de Dostoiévski. Por que eu não faço essa recomendação? Porque, pessoal, a projeção de sentido para a vida, ela não é contínua. Dostoiévski estava tentando se encontrar. Existem, claro, diálogos de estilo, temas que o obsedaram desde sempre. A dimensão da profundidade psicológica, do psiquismo dostoiévskiano, da menção entre o desejo e a culpa, da mescla profunda, tudo isso é muito dostoiévskiano. Mas, no período pós-siberiano, depois que Dostoiévski cumpriu longos anos de trabalhos forçados na Sibéria, por ter feito parte do Círculo de Petrashevsky, um círculo revolucionário que questionava não só a servidão da gleba, o horror da servidão da gleba que ocorreu na Rússia até o começo da década de 1860, como também a monarquia czarista. Quando Dostoiévski retorna da Sibéria a São Petersburgo, sua obra ganha dimensões bastante outras em relação ao período pré-siberiano. Daí que eu diria a vocês que a leitura de Dostoiévski, que mais entrou para a história, as obras que mais nos marcam, com as quais nós mais dialogamos, que nos obsedam mais, tendem a ser as obras pós-siberianas. Então, quem quiser fazer como eu fiz, ou seja, eu ia lendo Joseph Frank, ia acompanhando os capítulos, ia conhecendo a vida de Dostoiévski, suas inquietações, e ia entrando em contato com os autores e autoras lidos por Dostoiévski. Então vejam, foi uma verdadeira graduação para mim a leitura de Joseph Frank. Eu entrei em contato, vejam vocês, eu entrei em contato com a literatura inglesa de William Shakespeare, falando ali no sentido anglo-saxão de Walter Scott. Eu entrei em contato com Goethe e Schiller, esses dois grandes escritores alemães. Eu entrei em contato com o socialismo utópico de Charles Fourier. Eu entrei em contato com o idealismo alemão de um Immanuel Kant, de um Georg Hegel. Eu também entrei em contato com a literatura de Miguel de Cervantes, ali no seu Quixote, e com Dante Alighieri. Essas influências plurais, sem mencionar a literatura de um Chauderlot de Laclos e de um Honoré de Balzac, além do Jean-Jacques Rousseau, esses autores franceses, essas tradições europeias que tanto influenciaram a literatura russa, sem contar Pushkin, Gogol, esses autores fundamentais para a formação dentro da Rússia do próprio Dostoiévski. Então, conforme eu ia lendo Joseph Frank, além de ler as obras cronologicamente, mas aí vejam, como estudioso de Dostoiévski, eu ia buscando os outros autores e autoras com quem Dostoiévski dialogou. E quero dizer a vocês que muito me ajudaram as 4 eras do historiador, nascido em Alexandria, no Egito, mas depois radicado na Inglaterra, Eric John Hobsbawm. A era das revoluções, a era do capital, a era dos impérios e a era dos extremos. Por quê? Porque Joseph Frank fazia um grande panorama histórico, filosófico, político e cultural, mas o aprofundamento desse contexto veio com essa, digamos, percepção bastante panorâmica da modernidade com Eric Hobsbawm. Então a minha trajetória, ela seguiu um caminho escorreito, mas eu quero apontar para vocês um caminho alternativo. Quem tiver interesse em Dostoiévski autor, conjuminado a Dostoiévski pensador, a Dostoiévski filósofo, a Dostoiévski psicólogo, a Dostoiévski teólogo, a Dostoiévski sociólogo, vai ter mais proveito em ler as obras pós-siberianas do autor. Então, eu recomendaria que vocês começassem com Recordações da Casa dos Mortos, esse livro fundamental que retrata a experiência dostoiévskiana na Sibéria. Eu já fiz aqui na playlist Vassoler Responde, que está aqui, claro, no meu canal do YouTube, um vídeo dizendo qual seria o primeiro livro, o livro de porta de entrada para a obra de Dostoiévski. Eu falei, Recordações da Casa dos Mortos. Quem quiser assistir a esse vídeo pode procurá-lo. Pode procurá-lo aqui na playlist Vassoler Responde e vocês vão encontrar a minha discussão a esse respeito. Depois de Recordações da Casa dos Mortos,
né? E aí vocês vão encontrar nesse Vassoler Responde as minhas considerações. Eu acho importante que vocês apreendam Dostoiévski em um texto ensaístico que é pouco lido, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Porque ali Dostoiévski conta sobre a sua visão a respeito do Ocidente, a respeito do que ele considerava ser o processo material, ateísta, mundano da modernidade, que, vejam vocês, conjuminava socialismo e capitalismo. Eu já falei uma série de vezes aqui no meu canal, vocês podem encontrar várias aulas com Vassoler a esse respeito, sobre Dostoiévski, que para Dostoiévski capitalismo e socialismo eram dois galhos de um mesmo tronco ateísta da modernidade. E em Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, o viajante russo, vindo aqui para a Europa Ocidental, né, eu falo aqui de Portugal, de Braga, teve apreensões sobre a Alemanha, sobre a França, sobre a Inglaterra, que mostram que Dostoiévski era um autor que buscava, digamos, um sistema criativo. Não que a obra de Dostoiévski esteja totalmente encaixada como o edifício cartesiano, mas existem temas, obsessões como o socialismo, como o cristianismo, como o papel da Rússia no mundo, como a dimensão de se Deus existe ou não, como a dimensão do relativismo, do narcisismo, do utilitarismo, que transpassam a obra de Dostoiévski. Então, depois de Recordações da Casa dos Mortos, nós temos então Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. E eu vou sempre acompanhando aqui o horário para falar com vocês, para ver quanto tempo já se passou aqui no Vassoler Responde. Aí sim, depois desses dois textos dostoiévskianos, creio eu que seria muito interessante a leitura, vejam vocês, de Memórias do Subsolo, porque o homem do subsolo é um grande arquétipo nas suas contradições, no seu psiquismo, na sua vontade ardorosa e ao mesmo tempo autofágica. O homem do subsolo é um grande protótipo para as maiores personagens de Dostoiévski, depois de Memórias do Subsolo, que vão envolver ideias e ações costuradas, conjuminadas. Essas personagens vão levar as ideias que as obsedam, as últimas consequências e os desdobramentos do questionamento sobre a existência de Deus vão desembocar em ações escatológicas, limítrofes. Estou falando então, depois de Memórias do Subsolo, de Crime e Castigo, do Romance o Idiota, do Romance os Demônios, do Romance o Adolescente e de Os Irmãos Karamazov. E, com essa trajetória pós-siberiana, vocês também podem dialogar, além dessa trajetória pós-siberiana, vocês podem dialogar com o diário de um escritor. Por quê? Porque ali vocês vão conhecer um Dostoiévski diverso do Dostoiévski artista. Ali vocês vão conhecer um Dostoiévski mais voltado para as questões prementes de sua época, tendo intervenções políticas, econômicas, filosóficas, escrevendo alguns de seus textos, como Adócio e O Sonho de Homem Ridículo, os dois maiores contos de Dostoiévski, publicados no Diário de um Escritor. Em 2 volumes, o Diário de um Escritor já foi publicado em inglês e a editora Edra, salvo engano, publicou alguns volumes do Diário de um Escritor no português. Tá? Então, essa é uma trajetória pós-siberiana de leitura das maiores obras de Dostoiévski. Para vocês acompanharem teoricamente as obras de Dostoiévski, eu recomendo a revista Dostoiévski Studies, Estudos de Dostoiévski, da International Dostoiévski Society, da Sociedade Internacional de Dostoiévski, de 1980 até a contemporaneidade, 1981, ano em que eu nasci, centenário fazia 100 anos então que o Dostoiévski havia falecido. A revista começou a ser publicada e ela se estende até os dias atuais. Vocês podem encontrar uma série de exemplares online. A maioria dos textos está em inglês, mas hoje em dia, né, para eventualmente quem não puder ler em língua inglesa, existem importantes tradutores digitais aí que perfazem esse trabalho, tá bom? E quero dizer a vocês que essa trajetória que eu apresento de leitura, ela é uma trajetória que faz com que nós acompanhemos Dostoiévski como autor daquilo que eu vou chamar de uma única obra. A partir do cristal de Deus, que a modernidade estilhaça com o machado de Raskolnikov,
É como se as várias personagens de Dostoiévski fossem os estilhaços desse cristal, tentando se reagrupar naquilo que eu vou chamar de nostalgia do absoluto. Uma nostalgia de quando esse cristal era inteiriço, de quando o sentido da vida estava escrito nas estrelas, a partir da leitura cosmológica celestial da Teodiceia, da narrativa divina. As personagens de Dostoiévski desdobram uma mesma dor, uma mesma agonia moderna da possibilidade ou da impossibilidade de sentido, após o Requiem ad aeternam Deo, o Requiem ao Deus eterno que a modernidade vai perfazendo. Então, Raskolnikov o homem do subsolo é um ancestral de Raskolnikov, que por sua vez pronuncia Ragozhin, que por sua vez pronuncia Ivan Karamazov e Smerdyakov. Falei para vocês de algumas personagens de obras de Dostoiévski, e é interessante que nós percebamos como a Nastassia Filipovna, do Romance O Idiota, pronuncia a Grutchenka de Os Irmãos Karamazov. Como, na verdade, os motes, a personagem mais benevolente de Dostoiévski, o príncipe Muishkin, é ali um irmão mais velho de Alyosha, do monge Alyosha Karamazov e Os Irmãos Karamazov. E assim, quando nós conseguimos ter uma visão de sobrevoo, de panorama de Dostoiévski, a gente faz aquilo que dialeticamente nós poderíamos chamar de close reading e distant reading, ou seja, uma leitura rente das obras, tentando discernir o caminho por entre suas árvores, e um distant reading, uma leitura mais panorâmica, mais sobrelevada, em que nós percebemos o que Dostoiévski quis expressar. Qual era a sua ambição artística, filosófica, qual era a missão artística que ele tomava para si, o que ele queria expressar e logrou expressar, a despeito de Os Irmãos Karamazov, desse romance não ter sido terminado. E eu quero dizer a vocês que a leitura da Bíblia, e sobretudo no Novo Testamento, é totalmente fundamental para a compreensão de vários motes judaico-cristãos de Dostoiévski. Esse é um livro fundamental. Dostoiévski pressupõe uma série de leituras para a compreensão de sua obra, mas especificamente a leitura do Novo Testamento, do Velho e do Novo Testamentos, mas sobretudo do Novo Testamento, é muito importante para a compreensão de Dostoiévski. Então vejam, eu trouxe duas trajetórias. A primeira trajetória foi a que eu fiz como estudioso de Dostoiévski. Eu fui lendo uma após a outra as obras, mas acompanhando essas obras de leitura do Joseph Frank e dos autores com os quais Dostoiévski dialogava, inclusive buscando suas cartas. À época, quando eu comecei a estudar Dostoiévski, há mais de 10 anos, eu precisei recorrer a várias publicações em inglês, porque até então, naquele momento, no início da minha pesquisa, eu não tinha a total compreensão ali da língua russa. Depois de ter morado em Moscou, eu comecei a ter acesso a Dostoiévski a partir do original, do russo. Recomendo essa trajetória se você tem um interesse bastante aprofundado na obra de Dostoiévski. Dostoiévski é o autor fundamental para a sua compreensão de mundo, sim. Agora, se você quer ter uma compreensão aprofundada de Dostoiévski, mas quer também ler Albert Camus, Franz Kafka, Lev Tolstói, Machado de Assis, outros autores, é claro que você vai dividir o seu tempo. E essa leitura pós-siberiana traz, a meu ver, um grande itinerário. Quero, no fim desse Vassoler Responde, dizer a todas e a todos vocês que, com os cursos que eu venho ministrando pelo Zoom sobre Dostoiévski, eu forneço todo um itinerário de análise das grandes obras de Dostoiévski e de diálogos entre Dostoiévski e outros grandes autores. Quem tiver interesse em ter acesso a esses cursos que eu venho ministrando pelo Zoom, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou passar o meu e-mail para vocês e aí a gente conversa para vocês poderem fazer a inscrição e terem acesso às aulas dos cursos sobre as grandes obras de Dostoiévski. Então, gente, muitas pessoas me perguntaram como ler Dostoiévski, de que sequência lançar mão. Com esse vídeo eu ofereci duas possibilidades para vocês e estamos sempre aqui em diálogo para conversarmos sobre esse grande escritor russo.
Esse foi, então, pessoal, mais um vídeo do Vassoler Responde. Haveria uma sequência para a leitura das obras de Dostoiévski? Tá respondido, pessoal. 2 alternativas aí para vocês. Agora está lançada aí a possibilidade para vocês seguirem um caminho autóctone, um caminho próprio de apropriação das grandes obras de Dostoiévski. Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem os vídeos do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até o próximo vídeo do Vassoler Responde, pessoal. Saudações dostoiévskianas, gente. Tchau, tchau!